Bom, a gente rola então o programa de hoje já falando da final da Copa do Brasil no meio de semana. Corinthians e Flamengo, a gente tem aí as finais na próxima quarta-feira, Dia da Criança, 12/10, 9h45 da noite lá em São Paulo, Corinthians e Flamengo. O jogo da volta, dia 19, na outra quarta-feira, 9h45 da noite também, Flamengo e Corinthians no Maracanã. A gente vai analisar o jogo daqui a pouquinho, porque primeiro vamos ver qual o time é melhor. Flamengo ou Corinthians, com análise jogador a jogador e incluindo também o técnico de cada uma das equipes. A gente começa falando dos goleiros. E aparece para você aí, ó, Santos ou Cássio. Bruno, boa noite, eu rolo a bola para você. Qual o seu voto? Boa noite, Boccagi, boa noite a todo mundo de casa, boa noite aos amigos aqui, uma honra estar de volta. O meu voto vai para o Cássio, né? Um goleiro de Copa do Mundo. Pode não jogar. Pode não jogar, mas entre os dois acho que o Cássio é um goleiro mais consolidado, excelente jogador, goleiro com experiência e um dos maiores ídolos da história do Corinthians, né? A gente está comparando um goleiro que acaba de chegar ao Flamengo, que passa confiança, com um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Então, nessa primeira oportunidade, eu fico com o Cássio. Muito bem. Ao meu lado aqui, Aline Bordalo, prazer em recebê-la. Seu voto, Santos ou Cássio? Prazer é meu, boa noite a todos. Eu vou discordar do meu amigo Bruno. Para mim é o Santos. Ele tem sido muito simples, eficiente, acho que passa uma confiança bem grande. Eu acho o Cássio muito altos e baixos, sabe? Não confio muito nele, não, prefiro o Santos. 1-1, Santos e Cássio, voto de Minerva. Rodrigo, boa noite. Boa noite, um abraço, Boccagi, Aline, Cantarelli. Olha, são dois grandes goleiros, mas o Cássio me passa mais segurança e é mais experiente em partidas decisivas, até pela idade, tem mais estrada. E acho que nessa decisão, entre ele e o Santos, ele, Cássio, pode fazer a diferença. Cássio é o primeiro escolhido. Quero agradecer a presença dos intérpretes de Libras. Nesse momento está conosco aqui o Christopher Moreira. Daqui a pouquinho vai aparecer para você a Tamires Lopes, eles que levam para a comunidade de surdos de todo o Brasil. São mais de 9 milhões de pessoas. As informações que temos aqui no programa No Mundo da Bola. Obrigado a vocês, Christopher e Tamires. Vamos votar então agora no lateral direito. Está na tela para vocês. Rodinei ou Fagner? Aline, eu começo com você. Rodinei. Gosto muito do Rodinei, sempre gostei. Ele foi até, falaram, pode ir para o Botafogo, acho ótimo, pode ir. Primeiro voto para o Rodinei. Rodrigo Campos. Dois excelentes laterais. O Rodinei, durante muito tempo, foi perseguido injustamente pela torcida. Acho o Fagner mais jogador, mas o momento é do Rodinei. Para essa decisão, eu fico com o lateral do Flamengo. Bom, tem direito a voto, mas o Rodinei já levou. Para mim, o melhor lateral direito atuando no Brasil nessa temporada. O Rodinei é uma arma do Flamengo, né? A gente observou o Internacional com um esquema para que o Rodinei não fosse tão efetivo no último jogo do Campeonato Brasileiro. Então, o lateral, que hoje é uma arma de ataque, para mim, Rodinei também, 3-0. Por unanimidade, então, Rodinei. Cássio e Rodinei, começamos a montar o time da final da Copa do Brasil. Zagueiro central, Davi Luiz ou Gil? Rodrigo Campos. Olha, pelo mesmo critério do lateral direito, eu acho Davi Luiz mais zagueiro que o Gil. Mas o Gil vive um momento melhor que o Davi Luiz. Para a decisão, meu voto é no Gil. Voto no Gil. Deixa eu pensar aqui a ordem agora. Bruno Cantarelli. Fico com o Davi Luiz, nesse caso. Eu sou muito fã do futebol do Davi Luiz, que é um jogador que também consegue armar jogadas, né? Ele é um zagueiro que aparece muito no ataque. Isso pode, obviamente, né, ser um problema defensivo para o Flamengo, mas, ao meu ver, não tem sido. Então, ele ajuda, é um zagueiro construtor. E para esse jogo de bola no pé, eu acho que o Davi Luiz contribui muito com a equipe do Flamengo. Então, voto no Davi Luiz. 1-1. Gil. Tem o ranço do 7-1, não adianta. Mas Gil está no momento melhor também. Calma, permanece até hoje. Muito bem, então. Vamos para o outro lado da zaga. Quarto zagueiro, Léo Pereira ou Balbuena? O momento é o do Léo Pereira, né? Eu nunca critiquei. Quem diria, né? Impressionante o que está jogando o Léo Pereira. Eu acho que um lance. O Flamengo pagou 30 milhões por ele. Exatamente. O Atlético Paranaense demorou muito a virar, né? Chegam Léo Pereira e Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, por exemplo, não alcança as expectativas que tinha o Flamengo sobre ele. O Léo Pereira, nessa temporada, sim, faz uma temporada perfeita. Lance que simboliza isso contra o Internacional também no Campeonato Brasileiro na penúltima rodada. Ele tira uma bola em cima da linha, que mostra que além da qualidade técnica que tem, também está muito focado. Então, para mim, Léo Pereira. Léo Pereira, primeiro voto. Aline?
Eu vou acompanhar o Bruno também. Eu estava até pensando assim no Balbuena, porque eu gosto muito dele também, mas por essa Acompanhou o relator. superação, eu vou dar um voto de confiança E aí, nele Rodrigo, também. unanimidade? O Balbuena é muito seguro, é um jogador que sai jogando muito bem, que se posiciona muito bem. Se você me perguntasse isso há 3 meses, eu ia falar, Bocage, pula, não tem comparação. Mas hoje o Léo Pereira está jogando muita bola. Unanimidade, meu voto é para o Léo Pereira. Muito bem, e vamos fechar então a defesa, a zaga, como queiram, com Felipe Luiz ou Fábio Santos. Rodrigo. Felipe Luiz é inquestionável a categoria que ele tem, mas talvez pela idade, hoje ele não está rendendo tudo aquilo que ele pode. É aquele jogador que vai, mas para voltar é um sacrifício. Peca muito na marcação. Fábio Santos é um jogador que apoia muito bem, que defende muito bem, bate pênalti como ninguém. Eu hoje fico com o Fábio Santos. Fábio Santos, o primeiro voto. Aline. Felipe Luiz. Felipe Gosto Luiz, ela dele, gosta de discordar do Rodrigo. Não, Provocando, né? não, mas eu gosto muito dele, assim, apesar da idade e tal, acho que ele ainda cumpre a função dele super bem. Jogaria no Botafogo? Não, já Não. está em fim de carreira. Aí já é né? demais. Aí não. Você desempata. Felipe Luiz, acho que é um jogador mais inteligente do Brasil. Ele enxerga o jogo de uma forma diferente. De fato, não é, como o Rodrigo falou, um jogador que tem, né, a condição física de outros momentos, mas nos jogos grandes, se a gente for observar do Flamengo ao longo da temporada, o Felipe Luiz foi muito bem nesses jogos específicos e é uma decisão contra o Corinthians, Felipe Luiz. Muito bem, então. Hora de irmos para o meio de campo. Só para explicar, para você entender, a gente inclusive conversou aqui antes do programa que o esquema de jogo de Flamengo e de Corinthians, os esquemas são diferentes. O Flamengo joga num 2-2-2 e o Corinthians joga num 3-3 na frente. A gente procurou adaptar aí para ficar mais próximos, para ficarem mais próximos as características de cada jogador. Então, como primeiro volante, João Gomes ou Duqueiroz, minha amiga Aline? João Gomes, grande revelação, gosto muito dele. João Sem Gomes dúvida. tem o primeiro voto. Rodrigo? O João Gomes, acima de tudo, ele tem muita Ó, ele personalidade. concorda com você. Viu? Você que Tá achou. vendo? O problema é ela comigo. O João Gomes, acima de tudo, ele tem muita problema é mais personalidade. Ele é um jogador jovem que, às vezes, ele pode até errar, mas ele não deixa de tentar. É um jogador muito interessante. Acho que é quase que certo tê-lo na seleção brasileira ou no clube da Europa muito em breve. Meu voto é para ele. João Gomes. Já tem um vencedor. É João Gomes, Pode não tem votar. jeito, né? Pode alcançar uma proposta, é o que se espera no Flamengo, né? Próximo ao valor do Vinícius Júnior. Então, um jogador muito valorizado, uma joia que tem o Flamengo, João Gomes. Muito bem, então. Segundo volante, Thiago Maia ou Fausto Vera, Rodrigo? Eu gosto muito do Fausto Vera, mas eu acho que o Thiago Maia é mais completo. Pô, só o Fausto Vera não tem jogado, né? Mas deve voltar ao jogo. Deve voltar com pois essa decisão. Eu acho o Thiago Maia, Bocage, mais completo. É aquele jogador que auxilia muito bem a defesa e com muita lucidez no meio-campo. Ele olha os jogadores de ataque, chega muito bem, se apresenta muito bem, bate muito bem na bola. Meu voto é para o Thiago Maia. Primeiro voto, então, para o Thiago Maia. Aline? E eu vou concordar, Thiago Olha, Maia. que zebra, hein? Por essas características. Estou até preocupado. Jogador completo mesmo. Ajuda no ataque e na defesa. Thiago Maia, não tem jeito, né? Os dados do Thiago Maia ao longo do ano também impressionam em termos de acerto de passes, né? Ele tem um número altíssimo. É um jogador que vem jogando muito bem e que não dá brechas, por exemplo, a um cara do nível do Arturo Vidal ser titular no Flamengo. Então, para mim, Thiago Maia. Thiago Maia. Aí que vai começar a discussão, você pode discordar da gente um pouquinho, mas a gente montou o time dessa forma. Everton Ribeiro ou Adson? Podendo entrar o Maicon, mas o Maicon, como ainda é dúvida, nós optamos por colocar o Adson, que tem jogado com mais frequência no time do Corinthians. Bruno? Talvez a posição que seja maior a diferença entre os dois jogadores, acredito eu, né? Everton Ribeiro joga muita bola, é um jogador que está cotado, pode ir para a Copa do Mundo defendendo a seleção brasileira. Então acho que não tem, nesse caso aí, comparação a Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Rodrigo? O Everton Ribeiro é tão bom jogador que hoje ele está muito longe de ser o Everton Ribeiro de 2019. Sim. Mas ainda é um dos melhores do Brasil na função. Meu voto é para ele. E agora você, Aline? O meu também. Ele chegou a dar uma caída, mas levantou, está excelente. E eu não acho nada demais do Adson, não. A discussão agora é na meia esquerda, aquele jogador que pensa o jogo, né? E eu começo por você. Não vou começar por você, porque vai me criar dificuldade aqui na câmera e tal, então vamos jogar para o lado de lá.
Bruno, Ele quer ver se eu discordo de você, né? Exatamente, claro. Arrascaeta ou Renato Augusto? A gente fala de um jogador que já teve um alto nível gigante na carreira, que é o Renato Augusto, mas do outro lado tem o melhor jogador disparado da América do Sul, que se chama Jorge André Arrascaeta. Um absurdo que faz o Arrascaeta com a bola. O melhor meia do futebol da América do Sul, eu acho que teria até futebol para jogar também em alto nível na Europa. Seleção brasileira? Se, no caso, fosse brasileiro, eu acho que estaria na seleção se fosse brasileiro. Sim, o Arrascaeta, sou muito fã do jogador, um jogador que faz história com a camisa do Flamengo. É um privilégio assistir o Arrascaeta jogar, então, Arrascaeta. E para você, Aline? Também, eu acho ele o melhor jogador que atua no Brasil. Acho que se fosse com qualquer outro, o Renato Augusto ganhava, mas contra o Arrascaeta não tem como. E aí, Rodrigo? Eu ia falar exatamente, o Renato Augusto também pode ligar para a produção do Mundo da Bola e reclamar, pode me comparar exatamente com o Arrascaeta, o único que ele não vai ganhar. Mas é a posição. Pois é, mas não tem jeito, o Arrascaeta é simplesmente sensacional. Talvez nos últimos anos a melhor contratação do Flamengo, e é um cara decisivo, é um cara que aparece bem em jogos decisivos. Eu voto nele. Ataque com 2 atacantes. O Corinthians joga com 3. A gente já antecipou o Watson junto com o Everton Ribeiro, mas o atacante ali pelos lados, Gabigol, enfim, como quiser, ou Roger Guedes. Rodrigo. Eu acho que os dois têm muito mais nome que futebol. Tanto o Roger Guedes como o Gabigol. O Gabigol viveu um excelente ano em 2019, um ano atípico em toda a carreira dele. E o Roger Guedes também, com muita fama, não vejo esse atacante todo. Mas como o Gabigol foi artilheiro do Brasileirão 19, 20 e 21. Sim, mas na Libertadores, naquele ano mágico do Flamengo, ele fazia tudo. Nessas outras competições, nesses outros anos que ele foi artilheiro, se a gente pegar a quantidade de gol de pênalti, legal, teve mérito, mas hoje o futebol dele é muito comum. É muito comum, até porque o Pedro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, hoje é o melhor atacante do Brasil. Seu voto? Eu voto no Roger Guedes. Roger Guedes. Aline. Concordo com tudo que ele falou. E ele ainda tem que segurar também aquela explosão que ele tem, né? Que ele deu uma entrevista hoje dizendo que agora ele é um novo jogador, novo Gabigol. Aguardemos. Não vai mais reclamar. Roger Guedes. Roger Guedes. E para você? Eu tenho gostado muito do Gabigol nessa função pelo lado. É um dos maiores ídolos da história do Flamengo, acho que isso é inegável, né? Exatamente pela temporada de 2019. Eu voto no Gabigol, sou voto vencido, mas acho que é um jogador que vem fazendo muito bem essa função de lado de campo, exatamente para o Pedro ter também o destaque que está tendo. Muito ele bem, gosta Roger de narrar Guedes. gol do Gabigol, é maneiro. Né? E para fechar os 11, então, Pedro ou Yuri Alberto? Eu vou começar com você, Aline. Pedro. Para mim, o Pedro... Ele tem que ser titular na seleção, para mim. Primeiro voto para o Pedro. Rodrigo. É o mais completo atacante do futebol brasileiro hoje. Pedro, e o Yuri Alberto é um bom jogador, muito bom jogador. Mas o Pedro está bem à frente. E por fim... Concordo com a Aline em relação à Copa do Mundo. Acho que é um jogador que teria que ser mais observado como titular, né? Teve pouquíssimo tempo ali com o Tite, pouco mais de 30 minutos em campo, e conseguiu fazer um golaço. E acho que durante a Copa ele pode brigar por ser o titular da seleção brasileira. Então, Pedro. Então, o time que foi escalado aqui é Cássio, Rodinei, Gil, Léo Pereira e Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Roger Guedes e Pedro. 1, 2, 3 jogadores do Corinthians e, no caso, 8 jogadores do Flamengo. Quem deve ser o técnico desse time, Rodrigo? Dorival ou Vitor Pereira? Vitor Pereira começou meio claudicante na equipe do Corinthians, sendo muito questionado, e depois conseguiu montar uma equipe competitiva. Agora, eu sou fã do Dorival Júnior, tive a oportunidade de fazer a cobertura diária do Vasco da Gama na primeira passagem dele. É um técnico, Boccagi, que tem todas as grandes qualidades que um treinador precisa. É um cara que enxerga o jogo, que mexe bem no time, que tem o respeito do jogador e nunca quer aparecer mais que o jogador. É um cara discreto e excelente profissional. Dorival, o brasileiro ou o português, Aline? Eu fico com o Dorival também. Ele me surpreendeu. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, eu não achei que ele fosse render isso tudo, não. Mas encaixou como uma luva ali. 2 votos para o Dorival. Faz o melhor trabalho na carreira do Dorival com o melhor elenco que tem à disposição. Então, acho que é a melhor fase da carreira dele desde o Santos, né? Mas o elenco do Flamengo é melhor do que aquele Santos, do Neymar, do Ganso, o elenco como um todo. Então, o Dorival está no auge da carreira e o Vitor Pereira ainda precisa se adaptar ao que é o futebol brasileiro. Dorival Júnior é o meu técnico. Muito bem, então. Dorival Júnior é o técnico escolhido aqui pela mesa do No Mundo da Bola.